Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo essa aula. Eu sou Eduardo, e essa é uma aula voltada para PUC de Poços de Caldas no sexto período. Eu vou falar aqui sobre o manejo do paciente com a doença chamada asma, né? As três principais referências que eu utilizei estão colocadas aqui em cima, mas a referência mais importante para o tratamento da asma no mundo é essa diretriz aqui, que é chamada de GINA, né? Ela é atualizada todos os anos, então quem lida com asma tem que todo ano lê-la, né, e saber o que houve de mudança, e ela é a minha principal referência, que eu mais vou mencionar durante a apresentação. Então esse aqui é o escopo do GINA desse ano, né? Foi lançado em abril de 2020 e é um GINA que manteve uma mudança importante no tratamento da asma leve, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e que é uma grande mudança no paradigma do tratamento da doença, nos paradigmas, né, do tratamento da doença. Bom, uma breve introdução, né? A gente vai dividir a asma em estável e a crise asmática, né? A asma estável é o paciente que vai no consultório, que está tendo um sintoma crônico dele, né? A crise asmática é o paciente que está tendo uma piora súbita e intensa desses sintomas. Bom, primeiro, né, vou falar sobre a asma estável. E os tópicos que eu vou abordar vão ser a definição, o diagnóstico, o tratamento e a forma de avaliar o controle da doença. Bom, a asma, ela tem uma prevalência no Brasil em torno de 20 milhões de pacientes, né? 20 milhões de brasileiros possuem asma, e a gente tem mais ou menos 350 mil internações por ano causadas pela doença, né? Sendo que esse número vem reduzindo devido à melhoria do tratamento ambulatorial. No mundo, nós temos uma prevalência em torno de 5%, em termos de pessoas com asma, por volta de 400 milhões de pacientes. Então, uma doença com impacto bem razoável aí no nosso mundão, né? Bom, e como que a asma é definida, né? Eu utilizei os critérios de definição dessa diretriz. Bom, são basicamente três componentes. Primeiro, a gente está falando de um processo inflamatório da via aérea, ou seja, uma bronquite e uma bronquiolite, né? Que vão ter, em algum grau, um processo inflamatório alérgico associado. Junto a isso, nós temos que ter uma coisa chamada limitação variável do fluxo aéreo, que quer dizer que o ar está entrando de forma diferente ao longo da via aérea, de, com intensidades diferentes e momentos diferentes. É isso que a gente chama isso. Então, uma limitação variável do fluxo aéreo, isso é uma coisa que a gente consegue determinar por exames complementares, principalmente aí a espirometria, né? E essa limitação variável do fluxo aéreo vai gerar variabilidade sintomática, né? Então, essa é a definição de asma. O paciente tem que ter essas três coisas. Olha lá, e a asma definida em imagem é isso aqui, né? Então, o que a gente está enxergando aqui? Do lado de cá um bronquíolo normal, do lado de cá um bronquíolo inflamado, e a gente pode fazer essa mesma analogia para um brônquio mesmo, né? Então, a gente está vendo aqui um bronquíolo com a parede espessada, né? Esse espessamento da parede é acompanhado de um pouquinho de secreção lá dentro, e esse processo, como um todo, gera uma redução da luz do brônquio e do bronquíolo, né? Então, esses processos todos que eu estou falando, levando ao estreitamento da luz da via aérea, esse processo é o responsável pelos sintomas asmáticos, né? E é isso que eu vou explicar para vocês logo adiante. Mas como que isso acontece, né? Assim, por que que isso acontece? Então, a fisiopatologia da asma, ela tem um respaldo principalmente em reações de hipersensibilidade, né? Notoriamente, algum grau de reação de hipersensibilidade tipo 1. E quais são os componentes imunológicos que estão envolvidos nisso, né? Então, os linfócitos TH1 e 2, né? Lembrando que o linfócito TH2 é o linfócito que é responsável pela memória imunológica alérgica, né? Então, é ele que vai guardar a lembrança de que você é alérgico a determinado agente, né? Bom, todo linfócito produz algum tipo de citocina, né? Então, nós temos produção aí de interleucinas 4 e 5, que também vão desencadear
um processo inflamatório na via aérea. Nós temos leucotrienos envolvidos, né, nesse processo, né, que são também marcadores de processo alérgico, na verdade, né? Nós temos imunoglobulina E, que é a imunoglobulina relacionada também a processos alérgicos envolvidos, eosinófilos, e, enfim, né, uma série de outros fatores imunológicos. Isso aqui é uma simplificação extrema para a gente entender o que está acontecendo ali na via aérea do nosso paciente. Então, tudo isso aqui está envolvido, alguns componentes em grau maior ou menor, dependendo do seu paciente, no processo da asma, né, na fisiopatologia da asma. Bom, mas o que coloca o paciente em risco de ter esses disparos imunológicos aí, né? O que o paciente vai ter de base que vai promover esses disparos imunológicos, né? Então a gente divide os fatores de risco em genéticos e não genéticos, né? E certamente os fatores de risco genéticos são os mais importantes, né? Isso é o que está mais relacionado à fisiopatologia da doença. Então, o que a gente tem de marca genética que a gente vai buscar clinicamente no nosso paciente? Eu não vou falar aqui dos genes especificamente, mas eu vou falar das marcas clínicas de que há um componente genético na doença. E são coisas que nós vamos perguntar para os nossos pacientes na anamnese. Primeiro, a presença de asma ou de chiado na infância, né? Então, se o paciente teve isso, ele tem chance de ter sintomas na vida adulta também, né? Mais ou menos 1/3 das crianças que teve asma na infância melhoram e voltam a ter a asma na vida adulta, né? Então, isso é uma coisa muito importante, muito comum da gente ver no nosso dia a dia. A presença de outras doenças alérgicas, né? Então, por exemplo, a rinite alérgica, ela confere um risco relativo de 3,5 para o paciente desenvolver asma, né? Ou seja, o paciente que tem rinite alérgica, ele tem 3,5 vezes mais chance de ter asma do que aquele paciente que não tem. E uma história, desculpa, uma história familiar, sobretudo em parentes de primeiro grau, de asma, né? Então, se tem alguém na família com asma, nosso paciente tem um risco maior de ter a doença também. O tabagismo é um fator de risco, né? Então agora a gente entrando em causas não genéticas, né? E ele aumenta um pouco essa chance. E aí aqui já vem uma coisa importante, né? Que talvez o principal diagnóstico diferencial da asma seja o DPOC. E é por isso que a gente sempre tem que ver qual que é a carga tabágica do paciente, né? Então, o paciente que tem uma carga tabágica muito pequena, e aí vamos colocar um número mais ou menos por volta de 20 maços ano, né? O paciente que tem a carga tabágica abaixo de 20 maços ano tem menos chance de ter DPOC. Né? Então, se esse paciente está tendo chiado, tosse, dispneia e fumou 10 maços ano, a gente vai pensar talvez inicialmente mais que ele tem um quadro asmático do que um quadro de DPOC, embora a gente precise de fazer uma avaliação completa desse paciente, né? Para afirmar melhor. Obesidade é um fator de risco, né? Então, o nosso tecido adiposo ele produz substâncias e agentes inflamatórios, né? Que vão provocar sintoma asmático também. E a asma, com o paciente obeso, é até uma asma mais difícil de tratar, de um modo geral. E componentes ocupacionais, né? Então, principalmente profissionais de beleza hoje em dia, né? Os cabeleireiros aí da vida, os barbeiros, né? Os produtos que eles utilizam ali são, eu vou inventar uma palavra aqui, são asmogênicos, né? Ou seja, aqueles produtos ali, eles podem por si só dar um ponto de partida para toda a fisiopatologia da asma, e se você remove ele desse ambiente de trabalho, você interrompe o processo, a fisiopatologia da doença, né? Então, entre aspas, o paciente fica curado, né? Se ele se afasta da sua ocupação, ele não tem mais sintoma asmático nenhum, né? Então, é sempre importante a gente perguntar na pneumologia e na medicina como um todo, qual é a ocupação do paciente. Bom, beleza. Então, o paciente tem um fator de risco, né, para desenvolver aqueles mecanismos fisiopatológicos, mas tem que ter alguma coisa que vai cutucar esse fator genético, que vai cutucar esse processo inflamatório relacionado à obesidade, né? Então, tem que ter alguma coisa para isso acontecer. E aí, a gente fala, então, que faz parte da fisiopatologia da asma uma piora com gatilhos externos, né? Uma piora com alguma coisa externa à asma, mas que vai intensificar a sua fisiopatologia. E aí, disparado, né, os principais gatilhos
para os sintomas asmáticos são os gatilhos ambientais, né? E aí, quais são eles? Existe uma infinidade de gatilhos, né? Para mencionar alguns aqui, ó. Poeira, mofo, ácaro, inseto, pelo de animal, produtos cosméticos, produtos de higiene doméstica, fumaças, pólen e ao infinito e além, né? Então, o paciente já tem uma predisposição, ele começa a ter contato com esses gatilhos ambientais e passa a desenvolver o sintoma asmático, né? Isso é basicamente isso que acontece. A gente sempre tem que abordar essas questões na anamnese do nosso paciente, né? Gatilhos alimentares, né? Então, os mais comuns são leite e ingestão de frutos do mar, né? Então, esse paciente pode estar tendo sintoma asmático por causa do que ele está se alimentando, do que ele está ingerindo, né? Lembrando aí que, por exemplo, os frutos do mar, eles podem provocar até reação anafilática, né? Talvez seja até mais comum a anafilaxia do que o sintoma asmático desencadeado pela ingesta de fruto do mar. Mas é importante saber essas coisas também, né? E questionar o paciente. Sintomas de vias aéreas superiores, né? Então, todo mundo aqui já deve ter visto aquela aula de tosse que eu falei há uma semana atrás, né? E aí o paciente com sintoma de via aérea superior, ele pode, a inflamação da via aérea superior pode provocar a inflamação da via aérea inferior, tá, pessoal? Então, é comum alguns pacientes asmáticos falarem que só tem sintoma asmático, por exemplo, quando estão resfriados, né? Quando tem uma sinusite, por exemplo, né? Então, isso é bem marcado. A presença de esforço físico, ou então crises de riso, né? Então, isso aqui às vezes é um gatilho para o paciente com asma, né? Todo mundo já viu algum colega aí que começa a ter uma crise de riso e essa crise de riso ela é interrompida por uma crise de tosse, né? Geralmente é aquela tosse bem marcada, assim, que ninguém esquece, né? Mas você tossir durante o riso não é uma coisa normal, tá? Então, isso pode ser um gatilho para a asma. E diversos outros, né? Isso aqui há uma infinidade de possíveis gatilhos, né? Depois vocês têm que dar uma lidinha especificamente nisso para ver a lista completa. Bom, muito bem. A asma, então, está definida. Uma vez definida a asma, como que a gente faz o diagnóstico dela? Então, o diagnóstico, ele requer a avaliação dessas duas questões, né, dentro da sua definição. Variabilidade sintomática e alimentação variável do fluxo aéreo. Então, eu vou falar primeiro sobre os sintomas da asma, né? Como que a asma se apresenta clinicamente. Então, nós temos aí 4 ou 5 apresentações clínicas possíveis da asma, né? Então, o primeiro quadro clínico possível, e talvez um dos mais frequentes, é aquele paciente que tem um quadro asmático típico, né? Que às vezes ele é tão típico, tão típico, tão típico que é possível você fazer um diagnóstico somente clínico desse paciente. E quais que são os sintomas da asma mais comuns? Tosse. Então, muita atenção para isso que eu vou falar. A tosse é o sintoma asmático mais prevalente de todos, tá? Ele não é, talvez, o que as pessoas mais lembrem, né? Mas ele é o sintoma asmático mais importante. Portanto, a tosse aí é o sintoma mais comum. Depois acompanhado aí de chiado, que é aquele barulho fininho que o paciente vai perceber durante a respiração, dispneia e uma sensação de opressão ou de desconforto torácico, tá? Então, esses são os 4 sintomas mais prevalentes aí no paciente asmático e são 4 sintomas presentes num quadro asmático típico, né? Qual que é a característica desses sintomas que faz a gente pensar especificamente que esse paciente tem asma? Porque são sintomas comuns a outras doenças. Então, sempre que o paciente referir essas coisas, a gente tem que perguntar sobre fatores de piora e fatores desencadeantes, né? Então, se o paciente falar para você que esses sintomas eles pioram com os gatilhos ambientais, por exemplo, com poeira, com mofo, bolor, igual a gente já falou, ou então que esses sintomas têm uma piora no período da manhã ou da noite, a gente vai pensar que esse paciente tem um quadro asmático, tá? Então, isso é um quadro asmático típico, o que está no slide aí para vocês, tá certo? Esse paciente, ele vai ter um exame físico variável também, né? Ele pode ser normal, em uma boa parcela dos pacientes, mas esse paciente pode se apresentar ali com sibilos ou com sinais de hiperinsuflação
dependendo do nível da asma desse paciente, né, da gravidade da asma desse paciente. Segundo quadro possível da asma é a que a gente chama de asma tosse variante, né, ou variante da asma relacionada à tosse. Então, esse é o paciente que tem uma asma que provoca somente tosse, né? Ele não tem mais nada, ele não tem chiado, ele não tem dispneia, ele não tem desconforto ou pressão torácica, né? Então, ele pode só tossir. E aí eu faço novamente uma menção à aula de tosse, né? As 4 principais causas de tosse do mundo: síndrome das vias aéreas superiores, asma e hiperreatividade brônquica como um todo, doença do refluxo e uso de medicações, né? Sobretudo o Zieca. Então, a asma está nesse segundo componente da tosse crônica sem causa aparente, beleza, pessoal? Então, lembrar disso, tosse variante. Terceiro quadro clínico possível da asma é a chamada asma induzida pelo esforço físico. O que é isso? Né? Esse é o paciente asmático que só tem como gatilho exclusivo o esforço físico, né? Então, ele não se incomoda com poeira, ele não se incomoda com pelo de animal, nada provoca sintoma asmático nele, exceto o esforço físico, tá? Então, é uma asma até às vezes um pouco mais difícil de diagnosticar, né? Porque às vezes o paciente queixa que ele tem dispneia para jogar futebol, né? E jogar futebol é uma atividade que gera uma dispneia naturalmente em qualquer indivíduo, né? Por ser um esforço físico mais extenuante. Então, às vezes isso é muito confundido com descondicionamento físico, isso é muito confundido, às vezes, com sedentarismo, né, obesidade, etc. Mas a gente tem que fazer uma anamnese bem certeira, né? Então, se o paciente está tendo tosse, chiado, dispneia ou pressão torácica durante o esforço físico, esse paciente tem uma asma induzida pelo esforço físico. Quarto quadro clínico possível seria a chamada asma intermitente, né? Esse é um termo que tem sido menos utilizado ultimamente, mas isso aqui é para falar daquele paciente que tem uma asma que tem sintomas muito ocasionais, né? Assim, às vezes o paciente tem sintomas 2 vezes por ano, então muito pouquinho, né? É chamado de asma intermitente. Hoje em dia a gente está utilizando mais o termo só asma leve mesmo, né? Mas de qualquer forma tem seu valor esse nome. E por fim, né, um quinto quadro clínico possível é a chamada asma cardíaca, que já não é uma doença que tem essa mesma fisiopatologia da asma que nós estamos falando, né? A asma cardíaca é aquele paciente com uma insuficiência cardíaca que apresenta sibilância, chiado recorrente, né? Mas pensa-se que isso seja um quadro desencadeado pela congestão brônquica e bronquiolar, não por um processo inflamatório, né? Então, o mesmo edema lá que o paciente vai ter nos membros inferiores, ele vai ter na parede dos brônquios e dos bronquíolos, e isso vai provocar sintomas semelhantes à asma. Daí o nome asma cardíaca. Bom, então esses são os sintomas da asma, né? E aí o segundo ponto importante é a limitação variável do fluxo aéreo, que nós temos que tentar determinar durante a nossa avaliação complementar do paciente, né? Então, como eu já havia dito, né, isso é uma coisa que a gente identifica a partir de exames complementares, né? Então, é isso que vai falar para a gente se o paciente tem ou não tem essa variação variável do fluxo aéreo. E aí, disparado, o exame mais importante é a espirometria com prova broncodilatadora, que já foi assunto de discussão nossa aí em sala de aula, né? Então, qual que é o achado típico do paciente com asma? É o paciente que tem uma obstrução na espirometria com prova broncodilatadora positiva. Ou então, no outro jeito de falar, com uma variação significativa de fluxo após a aplicação de um broncodilatador, né? Basicamente é o seguinte, a espirometria ela tem 2 etapas, né? A gente faz primeiro uma espirometria com o paciente sem usar remédio nenhum, a gente aplica um broncodilatador nesse paciente, geralmente ali, por exemplo, um salbutamol, 4 jatos, e repete a espirometria depois de alguns minutos, né? Uns 15 minutinhos. E aí a gente observa se há uma variação grande ali no VF1 desse paciente. Se essa variação atingir um certo patamar, a gente fala que essa prova broncodilatadora foi positiva, né? Ou seja, a gente fala que esse paciente ele é muito sensível ao uso de broncodilatador, tá certo? E aí, quais são os valores em si que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai utilizar de um modo mais generalista, né?
a relação VF1-CVF abaixo de 0,7 ou abaixo do limite inferior da normalidade, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa que difere um pouco aqui no Brasil, né? No Brasil, nós temos valores de VF1 sobre CVF previstos para cada população. Então, por exemplo, a relação do VF1-CVF para as mulheres é diferente da dos homens. Assim, a normalidade é diferente entre mulheres e homens. Entre pessoas mais altas e mais baixas também existe uma diferença. Entre a pessoa obesa e a pessoa com IMC normal, a gente tem um valor esperado diferente também, né? Então, algumas vezes a gente vê na espirometria uma tabela de normalidade, né? De limite inferior da normalidade. Quando houver esse limite inferior da normalidade, é ele que nós devemos seguir, tudo bem? Então, repito, relação VF1-CVF menor do que 0,7 ou menor que o limite inferior de normalidade para os parâmetros do seu paciente, de idade, sexo, peso e altura. Então, isso define obstrução. E o que define a prova bronquidilatadora positiva? O aumento do VF1 maior ou igual a 12% e 200 ml. Né? Então, o paciente tem que ter uma variação nesses dois critérios para a gente falar que ele teve uma prova broncodilatadora positiva. Outros achados possíveis na espirometria no paciente asmático é uma espirometria normal, né? Assim como o exame físico do paciente pode ser normal, a espirometria pode ser normal também, e isso às vezes vai dificultando um pouco mais o diagnóstico do paciente. Ou então a gente pode observar só uma redução isolada da CVF, tá, pessoal? Que alguns pneumologistas laudam isso como distúrbio ventilatório inespecífico, mas a gente não pode generalizar esse termo, tá? Porque ele não é um consenso nessa situação aqui que eu estou falando, né? Alguns pneumologistas advogam que a gente precisa de ter avaliação complementar com outros exames, né? Um exame que a gente chama de pletismografia, para poder afirmar que o paciente tem um distúrbio ventilatório inespecífico. Mas frequentemente a gente pega aí um laudo ou outro de espirometria descrevendo distúrbio ventilatório inespecífico. Outro exame que pode ajudar a gente é o pico de fluxo expiratório. O que é o pico de fluxo expiratório? É um aparelhinho que o paciente ele vai soprar ali com toda a força e aí o maior fluxo que ele conseguir promover, o aparelho vai registrar, né? Então, existe um valor de normalidade de pico de fluxo expiratório para a população como um todo, e existe uma certa estabilidade do pico de fluxo ao longo do dia, né? Porém, se o paciente asmático fizer vários picos de fluxo ao longo do dia, faz de manhã, de tarde, de noite, durante alguns dias, algumas semanas, a gente pode observar que o paciente asmático ele tem uma variabilidade maior do valor do pico de fluxo, né? Então, se o valor do pico de fluxo variar mais do que 20% ao longo do dia, isso também demonstra variabilidade de fluxo aéreo e permite a gente fazer o diagnóstico de asma também. E se nenhum desses exames resolver a sua necessidade diagnóstica, a gente pode fazer um chamado teste de broncoprovocação. O teste de broncoprovocação é uma espirometria com prova broncodilatadora invertida, né? Então, você faz uma espirometria sem o paciente estar medicado com nada, e aí você faz uma inalação com substâncias broncoconstritoras. E a gente observa como que fica a resposta desse paciente após um estímulo broncoconstritor, né? Então a gente faz o processo inverso. E aí, assim, tem alguns valores específicos, né? Isso é uma prova já mais específica da pneumologia, então não vou entrar em grandes detalhes, mas quando o teste de broncoprovocação é positivo e o paciente tem uma probabilidade clínica ali suspeita de asma, a gente vai falar que esse paciente é asmático. Beleza, pessoal? Bom, próximo tópico que merece menção é o tratamento mesmo da asma ambulatorial. E aí, nós dividimos o tratamento em dois grandes tópicos, o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O não farmacológico é basicamente evitar os gatilhos, né? Então, fazer um controle ambiental de poeira, de mofo, manejo dos animais dentro de casa, né? Alguns pacientes às vezes não devem ter animal dentro de casa. Enfim, aí a gente tem que fazer esse controle específico, que é um controle geral para as doenças alérgicas como um todo, né? Agora, o tratamento da asma, que às vezes é um pouco mais complexo,
né, e que depende aí de prescrição médica, é o tratamento farmacológico, que em geral vai ser feito com medicações inalatórias, né? Eu vou interromper essa aula aqui agora e eu vou fazer uma segunda parte especificamente com o tratamento farmacológico da asma.